Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal o Geo Descomplica. E hoje o nosso assunto será sobre Tamar, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 38. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora, vamos para a Bíblia. Bom, galera, quem aí lembra de Jacó? Jacó teve 12 filhos, dentre eles Judá. E o que acontece? Judá com os irmãos acaba vendendo José, que era o irmão mais novo, porque eles tinham inveja de José por ele ser o filho mais amado de seu pai. Só que depois de vender o irmão, a consciência de Judá pesa e ele vai embora da presença de seus irmãos, ou seja, ele foge, decide não conviver mais com eles. E ele vai para uma cidade, lá ele conhece uma moça, se casa com ela e ela dá 3 filhos para ele. O mais velho se chama o do meio se chama Onã e o mais novo, Selá. Quando adquire a idade de se casar, que ele vira ali um homem, Judá procura uma esposa para ele. E essa esposa é quem? Tamar. E aí ela vai se casa com ele, só que a Bíblia fala que era mal perante ao Senhor. E o que dá a entender esse que era mal perante ao Senhor? Então a Bíblia fala que Deus não se agrada, da idolatria, do adultério, da prostituição, do alcoolismo, dentre tantas outras coisas. Então, provavelmente, maltratava ali a esposa, traía, Vai lá saber também se batia nela, Não tem como a gente saber, a Bíblia não relata, os detalhes. Só que aí, morre. E ele não deixa, nenhum filho. Então, Tamar ali, ela casou com ele, mas não teve nenhum filho. E naquela época, quando o irmão mais velho morria e ele tinha outros irmãos, a sua esposa, a viúva, passa pro irmão, Vai passando. Quando o irmão não é casado, claro. Então, Tamar passou a ser do irmão do meio, Onã. Só que o que acontece? Como ela não tinha dado filhos para naquela época, o primeiro filho que ela tivesse com Onã seria de meio bagunçado, mas naquela época era assim, Era a cultura deles. Então, como Onã sabia disso e provavelmente ele não gostava do irmão e não queria dar continuidade na linhagem do irmão, toda vez que ele se deitava com Tamar, ao invés de terminar ali o ato sexual, ele fazia o coito interrompido, ou seja, ele ejaculava para fora, ele jogava o sêmen fora. E isso também é mal perante ao Senhor. Então, o que acontece? Onã morre. E aí sobra quem? Selá. Só que Selá, na época, dá a entender, de acordo com a Bíblia, que ele ainda era uma criança, ele ainda não tinha idade para se casar. Então Judá vai e conversa com Tamar, fala, olha, vai passar o seu período de viuvez na casa do seu pai, quando Selá se tornar homem, eu mando te buscar para você se tornar esposa dele. Ela concorda e retorna para a casa de seu pai. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela fica assim, incomodada, com certeza, porque os anos passaram, Selá cresce, Judá não manda buscar, provavelmente o tempo, de viuvez dela já estava terminando, porque quando a pessoa era viúva, as vestimentas dela também era diferente, não era igual de outras mulheres. Então, provavelmente era uma roupa mais apagada, um bege sem gracinha, vamos dizer assim. E aí, quando Judá vai para a cidade dela, onde que ela estava morando na casa do pai, ele vai para lá para trabalhar, para tosquear as ovelhas, ele leva Selá junto, só que ele não manda buscar Tamar. E aí o pessoal comenta, fala, olha, seu sogro tá vindo aí, ele veio tosquear as ovelhas e Selá tá com ele. Então ela vai na porta da cidade, observa, vê que realmente ele tá ali, com Selá, que Selá já é um homem, e ela percebe que ela foi enganada. Ela percebe que ele tava ali só a trabalho, que ele não foi ali buscar ela para ela se tornar a esposa do seu filho. Porque naquela época, quando o sogro não mandava buscar a nora na casa do pai
para se tornar esposa do outro filho, era considerado como se ela não fosse uma boa mulher, né? E principalmente por ela não ter dado filhos, então ela ficaria ali sem um apoio. Então ela seria rejeitada pela sociedade, ela nunca mais iria se casar, todo mundo iria olhar para ela torto, provavelmente ela seria rejeitada também ali na casa de seu pai. Então, o que acontece? Ela tem uma brilhante ideia de se vestir como uma prostituta cultual. E aí ela vai e seduz Judá. E ele a vê e fala, olha, eu quero me deitar com você. E aí ela fala, como você vai me pagar? E aí ele fala, olha, agora eu não tenho nada, mas eu te mando um cabrito. Ela fala, não, até você me mandar esse cabrito, eu quero algo que me comprove que, né, que depois você vai voltar. E ele pergunta, o que você quer que eu te dou? E aí ele tinha um cajado, um selho e um cordão. E ela pede esses 3 objetos. Então ela guarda esses 3 objetos com ela, né, os dois ali têm uma relação sexual. Acabado ali, né, o ato, cada um, né, pro seu canto. E passado outro dia, Judá manda um amigo ir lá pagar a almoço com o cabrito. E o amigo vai ali onde que as outras prostitutas ficam e pergunta, olha, ontem tinha aqui uma prostituta cultual, meu amigo se deitou com ela, né, tá aqui o pagamento. Aí todo mundo, não, mas aqui não tem prostituta cultual, aqui não apareceu ninguém assim não. Aí ele, uai, como não? Ele conheceu ela aqui. Porque a prostituta cultual, as vestimentas dela era totalmente diferente das outras prostitutas. Os adornos, né, colar, pulseira, anel, brinco, o jeito do cabelo, o véu, vestido era tudo diferente, as cores eram diferentes. Por quê? Porque elas, né, eram ali destinadas a deuses, né, do povo idólatra. Então, com o passar do tempo, como, né, eles não acharam Tamar, e por que Judá não a reconheceu? Porque ela só deixou os olhos descobertos, ela estava, né, com o rosto tampado. E aí, com o passar do tempo, ela engravidou, né, de Judá, a barriga cresce, né, apareceu, e o pessoal, né, língua grande demais, vai lá e conta pra Judá, fala, olha, sua nora Tamar, ela adulterou, porque ela tá grávida. Aí ele, né, acha aquilo um escândalo, né? Fala, não, manda buscar ela que a gente vai queimar ela. Porque naquela época, o adultério, né, a pena do adultério era a morte. Então, como ele manda buscar ela para queimar ela, antes deles, né, tacarem fogo, né, preparar, sei lá, uma fogueira, ela fala, opa, peraí, o homem que eu me deitei é dono desses objetos aqui. E vai e mostra o cordão, o cajado, o selo dele. E aí ele responde, né? Porque ele ficou muito surpreso. Ele não acreditou que tinha se deitado com ela, né? Foi um choque muito grande para ele. E aí ele responde, mais justa é ela do que eu, porque eu não a dei a selar meu filho. E nunca mais a possuiu. Então eles se deitaram só uma vez, ela engravidou de gêmeos, que era Pérez e Zera. E aí, na genealogia de Jesus Cristo, que tá lá em Mateus, no capítulo 1, Tamar está lá. E aí, do filho dela, né, que continua ali a genealogia de Jesus Cristo. Depois vocês correm lá para vocês lerem, né, a genealogia de Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 1. Então, olha o tanto que Deus é maravilhoso. Provavelmente, né, essa ideia que ela teve, com certeza foi, né, eu acho que uma inspiração ali, né, falou, opa, você tem que, né, dar um jeito, porque senão você vai ser rejeitada. Então, Deus proveu ali tudo pra ela, não deixou ela ser queimada, ela foi ali muito esperta, muito inteligente, foi uma mulher, assim, muito corajosa, porque você se deitar, né, com o sogro, nossa, Deus é mais. Então, assim, ela pensou na vida dela, né, e também na descendência que viria. E, então, ela foi uma mulher, assim, de muita garra, muita coragem, muita determinação. E por mais, assim, que foi um ato meio conturbado, né, Deus não a desamparou. Então, ela teve ali todo um apoio, porque depois, né, ela foi morar com eles. Só que ela não teve nunca mais nenhuma relação com Judá. E aí teve os gêmeos, e que veio, né, que tá lá na genealogia de Jesus Cristo.
Então, é isso. A história de Tamar é bem curtinha mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem com todos os seus amigos. Me sigam lá no Instagram, @geodescomplica. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!